Começa agora, Paracuru, cidade que dança. Conversando sobre corpo e movimento. Mais um projeto cultural da rádio Marazul FM. Uma prova de amor a Paracuru. Apresentação, José do Vale Pinheiro Feitosa e Flávio Sampaio. Direção, Elder Gurgel. Com vocês, Paracuru, cidade que dança. Amigos ouvintes, é uma honra o Flávio Sampaio me cedeu para começar esse Paracuru, cidade que dança, lembrando postais radiofônicos sobre a nossa cidade Paracuru. Nesse momento, nós estamos comendo um sorvete de manga, manga que nasceu dessa terra, da manga que caiu da planta, e nós tiramos a polpa, rodamos no liquidificador e congelamos. É um sorvete feito em casa que nós estamos provando nesse momento. Isso é Paracuru. Paracuru, a cidade que dança, e seu programa com sabor de cidade. Com sabor da nossa cidade de Paracuru, desta terra belíssima. Venha conhecer Paracuru. Venha conhecer a companhia de dança. Venha conhecer a escola de dança de Paracuru. Mas venha, principalmente, provar do que é ser Paracuru. Nós temos manga, nós temos castanha, nós temos uma praia maravilhosa, nós temos doces de caju, nós temos um mercado que fervilha no domingo, nós temos uma noite, restaurantes, bares, uma noite, uma cidade que vai te surpreender, uma cidade que dança em todos os aspectos, na natureza e na vida noturna. A gente vai dar continuidade ao programa anterior sobre a Companhia de Dança de Paracuru. Essa trajetória tão rica desses meninos, que a mim, pessoalmente, como professor deles, me dá muito orgulho. Porque eu acredito que ser um professor é apenas uma parte da formação de uma sociedade. Do outro lado, precisa ter um aluno. De um bom professor, precisa ter um bom aluno. E eu acho que aqui em Paracuru a gente encontrou essa sinergia, e isso foi perfeito. Pude trazer a minha experiência como bailarino e como professor, de ser uma pessoa da terra, do lugar, mas aqui eu encontrei meninos ávidos a aprender aquilo que eu tinha aprendido. Acredito que para qualquer professor seja uma das coisas mais fantásticas que podem ter acontecido. Eu posso citar muitas coisas que aconteceram na minha vida. Eu tive essa sorte. Tenham acontecido fatos fantásticos durante a minha trajetória artística, mas se me dissessem escolha aquilo que te mais feliz, que te fez maior como pessoa humana, eu diria que foi a minha trajetória em Paracuru. Eu diria com certeza que foi esse trabalho aqui em Paracuru. Ele, para mim, é a coisa mais importante que aconteceu na minha vida. Porque aqui eu encontrei o outro lado da moeda. Aquilo que eu podia fazer e aquilo que essas pessoas podiam responder. Aqui a gente fez algo que nos desafiou, e nos desafiou muito, que não aconteceu de graça, que não veio porque as pessoas... Não foi o poder público, embora o poder público tenha nos ajudado muito. Não foi a iniciativa privada, embora as empresas da iniciativa privada tenham nos ajudado a fazer. Foi um conjunto de coisas que aconteceu e que fez algo que foi maior do que nós mesmos. Eu acho que hoje a Paracuru Companhia de Dança é um grupo artístico conhecido no Brasil inteiro. E são poucos os grupos artísticos de lugares desconhecidos que são conhecidos como eles. Portanto, eu acho que nós conseguimos levar o nome da nossa cidade para lugares que talvez nunca tivesse chegado a palavra Paracuru de outra maneira. E nós conseguimos levar isso com uma dignidade e com uma qualidade artística que a nós sempre nos tornou felizes por ter feito dessa forma. Então, assim, é uma companhia e é um grupo de pessoas que sempre trabalhou muito, mas muito mesmo, para fazer isso, dessa maneira. A gente não queria apenas dançar em festivais ou dançar em qualquer lugar. A gente queria fazer isso com uma qualidade que pudesse dizer, nossa cidade nos merece. Ou nós temos que fazer merecer, ter no nome da nossa companhia o nome da nossa cidade. A gente tem que ter esse respeito
por esse nome. Nós concordamos em levar o nome da cidade. Não era a companhia do Flávio Sampaio, era a companhia de Paracuru. Então a gente tinha que fazer isso da melhor maneira possível para que a gente não pudesse levar a nossa cidade a algo que pudesse nos depreciar. Não, a gente queria orgulhar, a gente queria trazer orgulho para a cidade, a gente queria trazer boas notícias, pessoas que dissessem, nossa, Paracuru é uma cidade tão pequenina, né, em relação às outras cidades do mundo, mas ela pode oferecer algo que está em qualquer cidade do mundo. E eu acho que esse grupo conseguiu. E eu acho que por isso que a gente adora lembrar disso e adora poder dizer para você que está nos ouvindo e até para as futuras gerações que conte essa história. Um dia isso aconteceu e aconteceu de fato. Está acontecendo na nossa cidade. Nós temos uma companhia de dança que pode se apresentar em qualquer lugar. É muito mais do que o azul da estrela, Paracuru. Eu estou lembrando aqui ao público do programa Paracuru Cidade que Dança, que a Companhia de São Paulo, a Companhia da cidade de São Paulo, ela sai de uma dor tremenda que é da pandemia. A pandemia foi muito séria no Brasil. Ela sai e faz um espetáculo com dança de rua do Rio de Janeiro, essencialmente, com dança de rua, e faz esse espetáculo em São Paulo, mas a primeira viagem dela é a Paracuru, e dança em Paracuru. Termina esse espetáculo, eu estou falando como espectador. Eu estou aqui na plateia, o palco muito acima da minha visão e uma bailarina madura, consciente, profissional, de uma estética fantástica, faz uma dança em cima do palco, dança horizontal, que foi um dos espetáculos bonitos que eu vi ultimamente. Que não é fácil fazer aquilo lá. E isso é a Rochelle. Quer dizer, eu vi a Rochelle como eu vi algumas grandes bailarinas que eu vi no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. É muito difícil aquele espetáculo. Se fosse ali naquele anfiteatro ali da praça, talvez fosse mais fácil visualizar o movimento que ela fazia. Você vê de cima. Você vê de cima. E eu vi de baixo. E essa mulher conseguia criar um movimento além do limite da minha visão. Então, isso é que eu quero dizer. A ideia da qualidade, que é uma ideia de acumulação e que não se perde com o tempo, que não desafina com o tempo, que modifica-se, mas não se desconstrói. Ela continua construindo, ela continua avançando num tipo de qualidade que, mesmo que se agregue novos valores, ela continua sendo qualidade. Para o contemporâneo futuro, para aquele que vai estar lá no futuro e vai desejar ver outra coisa e continua vendo uma coisa que ele compreende de qualidade. Pode ser que não tenha mais nada a ver com a estética de 30, 40 anos atrás, mas você percebe que lá na frente é isso. É isso que eu vi, viu, Rochelle? E não é um culto à sua personalidade. É o papel que a cidade que dança tem. Que é isso, é que nós precisamos, todos os paracuruenses, acreditarem que eles podem fazer isso. A Bienal Internacional de Dança aconteceu no final do ano passado aqui em Paracuru. O Balé da Cidade de São Paulo é uma das maiores companhias de dança do mundo. Então é uma companhia que ela às vezes se nega a se apresentar em determinados lugares, principalmente esses lugares que são públicos, que não são em teatros, né? Então, quando eu soube que eles iriam se apresentar aqui, para mim foi uma surpresa. E quando o diretor da Bienal me ligou e me contou como é que tinha sido feita a negociação, eu fiquei mais surpreso ainda, porque partiu deles. Quando eles souberam que teriam que fazer pelo contrato 2 apresentações no Ceará durante a Bienal, eles responderam à Bienal que aceitavam fazer as 2 apresentações, desde que uma delas fosse em Paracuru. Então surgiu da própria companhia a vontade de vir dançar aqui, que nos remete àquela história que a gente falou no programa passado, de como esse grupo é conhecido lá fora. Na verdade, eles quiseram quase fazer um casamento, quase fazer uma contribuição. Eles queriam estar no mesmo lugar que eles. Isso é muito lindo. Isso só nas esferas artísticas que a gente encontra. Isso a gente não encontra no mundo capitalista, no mundo de troca de valores, de concorrência. Isso a gente só encontra nos lugares de arte, de reconhecimento, de que aquela arte é tão intensa
quanto aqui eu faço aqui nesse lugar, onde eu moro naquela casa maravilhosa, que é o Teatro Municipal de São Paulo, onde eu tenho todo o apoio do governo do estado mais rico do país e que eu posso... E tem um público que me acredita. Que me acredita, mas que eu quero estar no mesmo lugar daquele outro que está lá na cidade do interior do Nordeste, mas que eu, como artista, reconheço nele um valor que é igual a mim. Falar sobre formação, então, do bailarino, que essa maturidade que eu não consigo compreender essas transformações, a que ponto eu chego que eu tô madura em cena. Na verdade, eu não consigo enxergar isso, porque eu só quero ali fazer o melhor que eu posso por mim, pra mim, porque a dança, ela é o que me movimenta. É o que me mantém viva, é o que me mantém distante de todas as coisas que acontecem no mundo de tão ruim. Então, quando eu fazendo aquele solo, em nenhum momento passou na minha cabeça assim, eu tô dançando um solo, eu tô abrindo o balé, em nenhum momento. Inclusive, eu cheguei a pensar que eu não tivesse tão bem, porque parecia algo tão simples de fazer, parecia, né? E quando as pessoas chegavam até a mim depois que eu dancei esse solo, que pessoas que já foram da escola, que hoje é pai de família e é muito distante da dança, assim, não tá acompanhando diariamente, e chega e diz que o solo emocionou ele e que fez ele chorar e que ele não sabia dizer o porquê que ele estava chorando. Né? Como teve outras pessoas também, como a Rosa Primo, eu não consigo, de fato, dimensionar isso desse solo. Eu sei que ele é difícil, porque quando eu fui fazer, que eu cheguei no palco, que eu vi que era só eu ali de início para a plateia que a gente tem, que é imensa, eu fiquei com frio, como eu sempre fico na cabeça, na barriga, mas muito diferente. É como se eu disse assim, e se eu não conseguir fazer? E se eu esquecer? E se algo acontecer? E chegou a acontecer algumas falhas no som, mas mesmo assim, eu só deixei o meu corpo fluir. Depois que eu estava dançando, eu já não pensava mais em nada. Mas a partir do momento que eu deitei no chão e esperei a luz abrir para começar o solo, eu estava super nervosa, passava mil coisas na minha cabeça. Mas quando a gente vai dançando, a gente não dá tempo, não dá brecha pra gente ficar pensando. E parece aquele tempo que parece ser tão longo para quem tá assistindo, pra gente é como um estalar de dedo. Assim, o trabalho em si, ele é muito rico porque o coreógrafo, que é o Luiz Fernando Bongiovanni, ele não veio com algo pronto. Ele veio com algumas dicas, porque ele captou algumas coisas da gente, antes de ele chegar até Paracuru. Mas o que foi muito bacana dele foi a generosidade de ele dizer assim, eu não vou enriquecer o balé deles, eu vou fazer com que eles enriqueçam o meu trabalho. O que me pareceu foi isso, porque todo o espetáculo tem uma contribuição de cada bailarino, e muito. Mas a gente só conseguiu fazer esse espetáculo pela condução dele, porque ele tem um olhar nele, na verdade uma naturalidade como coreógrafo, que eu não conhecia, foi a primeira vez que eu conheci ele, mas que tipo cativa a gente, é uma pessoa que a gente vê que é uma pessoa de luz, que ama a dança em si, que foi um casamento, sabe? Foi uma conexão maravilhosa, fluiu, ninguém se sentiu em nenhum momento pressionado porque tinha que acertar e fazer aquele passo. Foi fluindo, não dava certo isso, ia para o outro na maior naturalidade. E assim, ter pós-pandemia, ter um trabalho como esse, que a gente tem até uma gratidão também muito grande ao Davi Linhares, que é o diretor da Bienal, que está sempre ali, é o nosso parceiro, e acredito que ele é um dos fãs da companhia e se tornou fã pelo trabalho que a gente não consegue ver. Ele dividiu o palco com uma companhia que
Tem status, ela tem status por trabalho de muitos anos. No nosso público, mesmo a gente achando assim, mas o público é apaixonado pela companhia de dança de Paracuru, mas os meninos que vieram de São Paulo, eles trouxeram uma energia muito maravilhosa. E eles saíram daqui com a energia muito mais renovada, porque eles disseram assim, que público, que cidade linda, que vontade de a gente ficar aqui, de a gente voltar, de morar aqui. E é isso que acontece, todo mundo que vem aqui, ela se apaixona pela cidade, se apaixona pela escola e todos falam numa boca só. Essa escola de dança tem uma energia que eu não consigo explicar. E é de fato, tem uma energia que, graças a Deus, é uma energia muito boa, que faz com que as pessoas se apaixonem e queiram voltar e que venha por vontade, não por dinheiro. Se não fosse tão distante Paracuru do Rio, Paracuru de Paris, Paracuru com certeza a gente teríamos aqui vários bailarinos, vários coreógrafos, vários professores fazendo essa troca com a gente. Isso, até aí então, às vezes eu paro e penso assim, como é que... Eu não consigo dizer aonde eu estou com maturidade, aonde a gente está bom, se a gente é bom o suficiente, ou se a gente está sendo só o querido de algumas pessoas, mas de vez em quando cai assim a ficha, poxa, não pode ser várias pessoas chegar até a gente que nem se conhecem e dizer assim, vocês têm um trabalho que não vejo há muito tempo em grandes companhias, porque é muito fácil juntar corpos de bailarinos prontos, ali preparados para passar o dia inteiro trabalhando para aquela atividade, sendo que nós, bailarinos da Paracuru Companhia de Dança, a gente tem que se virar durante o dia inteiro e se encontrar para fazer esse trabalho. Porque a gente não tem uma renda, a gente tem que procurar emprego num canto, ir para o outro, e isso alguns coreógrafos não conseguem, não compreendem, porque em São Paulo a companhia, ela recebe para aquilo. Ela tem ali, ela tá gastando aquele tempo dela, mas ela tem certeza que vai estar lá o dinheiro dela no final do mês. E a gente tem que se virar, porque a gente tem as nossas responsabilidades e tem que continuar esse sonho da gente que é dançar, porque não é por dinheiro, é porque realmente tá na gente. No estúdio de gravação do Flávio Sampaio, que é o programa Paracuru Cidade que Dança, tem grilo, tem um sapo cantando e tem uma cadelinha que de vez em quando late. Deixa eu explicar um pouco para você que está nos ouvindo sobre isso que a Rochelle fala. Esse olhar que os coreógrafos têm para esse grupo, devido ao tempo que esse grupo tem junto. Quando um artista trabalha muito tempo junto, ele começa a pensar quase que em grupo. É o grande barato dessa companhia, que eles erram juntos. Eles pensam tão em grupo que eles conseguem fazer o mesmo erro ao mesmo tempo. Então, assim, eles tiveram um processo de formação tão grande. Eu lembro que lá atrás a gente trouxe, para passar um mês aqui dando aula para eles, 2 bailarinos, a Mina e o Martin Slope, que era do Instituto Laban de Londres. Não é de qualquer lugar, é do Instituto Laban de Londres. É onde se dissemina a técnica e deixada pelo Rodolfo Laban. Eles no início, eles não compreendiam o que era aquilo. Mas eu tenho certeza que depois ele voltou novamente, eles não conseguiam no início compreender, porque era muito mais sofisticado do que eles podiam naquela época, mas aquilo ficou, e aquilo ficou para sempre na vida deles. Eles tiveram professores que vieram de várias partes do mundo, eles tiveram acesso a partilhar momentos com grupos que foram muito ricos. Eles fizeram residência na França, né? Teve parte do grupo deles, tiveram essas residências. Eles dançaram balés do Dominique Baguet. Dominique Baguet, ele modificou a dança na França. Ele tem esse status de pessoa que modificou a dança de um país extremamente conservador, onde criou o balé clássico.
e são a única companhia das Américas a ter dançado um balé cedido pelo grupo que faz. Então, assim, eles tiveram experiências muito ricas. Então, quando a Rochelle fala, para mim isso não me parece difícil, porque ela traz todos esses ensinamentos no corpo dela. Então, ela traz toda essa sabedoria. Eu me lembro que eu tinha pouco tempo para ensaiar esse balé, e ela, já nos últimos dias de ensaio, ela me chama e diz: professor, o senhor não vai me ensaiar? O senhor não vai ensaiar nada? E eu disse: Rochelle, eu não preciso. A tua colaboração com esse coreógrafo foi tão intensa, que você domina isso tão lindamente, eu não tenho nada para acrescentar como diretor. Não foi, Rochelle? E só no último dia eu disse: Rochelle, isso aqui eu acho, isso aqui, e ela tenta, achando que estava sendo deixada de lado, que eu não olhava para ela, que eu só olhava para os outros do grupo. Não, porque eu não havia necessidade de ver ali, porque eu achava que ela estava esplêndida fazendo aquilo. E ela realmente foi. E isso é fruto de sabedoria, de anos de estudo. Isso não é ao acaso, isso aí não vem das estrelas. Isso aí vem do estudo, do aprimoramento, da inteligência, do querer aprender cada dia mais a fazer a sua... Não, eu estou escutando aqui tudo isso aí, fazendo as minhas reflexões, né, sobre nossa trajetória de formação. E aí a gente se pega com cada detalhe que parece simples, mas que na verdade fica em você para sempre. Quando a gente tem lá no início o Luiz Alexandre, o Márcio Carvalho, o Adriano Araújo, que passa aí mais de uma década com a gente, e que a gente tem essa base, né, de vinda do colégio de dança, através do professor Flávio, essas pessoas virem para cá, residir como um exercício do que eles estavam fazendo lá, imprimindo nossos corpos, uma técnica que a gente até então vinha da dança de salão, do forró, estava saindo ali, querendo entender o que estava acontecendo, e aí a gente se depara com balés como que a gente viu na Bienal, né? Rochelle dominando totalmente o palco, dominando o corpo de uma forma sutil, leve e ao mesmo tempo forte, feroz. Acaba que a gente se deparando que essa formação que a gente teve lá atrás, como ela é diferenciada, como dá a gente uma maturidade corporal totalmente diferente. E é isso a certificação do movimento. É a gente parar, como o professor Flávio acabou de colocar, ver um ensaio da Rochelle e dizer: não tenho nada para lhe corrigir. Porque essa formação, ela é de fato o que ela faz no palco. E aí a gente pensa em todas as outras pessoas que passaram pela gente, de coreógrafos, de professores. Cara, se a gente for contar aqui, a gente vai passar a noite todinha, porque tem tantas pessoas que vieram e nos deram informações corporais e informações intelectuais e de estudo e tal, como também o aprendizado de um com o outro. A gente aprende muito um com o outro. A gente acaba que o Alex me ensina um pouco, o Eduardo, o Anderson, a Miliane, o Laírton, a Rochelle, todo dia. Então, essa junção, quando é em grupo, até o professor Flávio falou, quando você erra junto, porque está lá junto. Não é nada separado e pontual. É um estudo contínuo e de formação com grandes coreógrafos, grandes professores e com grandes pessoas que circulam ali no seu dia a dia. Então, assim, eu acredito que todos têm esse pensamento de ter tido sorte. Eu sou muito grato ao universo, a Deus, por me colocar nessa geração, me colocar naquele espaço junto dessas pessoas. E eu tenho muita sorte de participar desse movimento. E eu acho que Deus também é grato a você. Viu? Obrigado. Eu acredito muito nisso, porque, na verdade, é uma mão dupla. Né? Se Deus está no teu coração, você tem que estar no coração de Deus. Porque é assim, senão não funciona, né?
O trabalho de vocês, que a gente percebe desde o princípio, que é um trabalho transformador, mas tem uma característica que me chamou muita atenção, e isso ficou muito marcado, porque um belo dia o Flávio Sampaio vai fazer um debate de um filme, acho que era sobre o Cisne Negro, uma coisa assim, que é uma dançarina que vive na concorrência da primeira dama, e ela faz aquela confusão, ela é o cisne branco, é o cisne negro, porque a concorrência leva ela a emergir todo aquele lado negro, o lado negro no sentido do lado ruim, enfim, era uma discussão sobre o bem e o mal. E sempre eu percebi que não tinha prima dona, não tinha nenhuma figura dentro da companhia de dança Paracuru que fosse aquele que era o bambambam, que era a estrela da companhia. Todo mundo era estrela. Isso foi uma coisa que eu acredito a isso, uma coisa muito importante no sucesso de vocês. Amigo, eu venho de uma companhia de 120 bailarinos, que era o Balé do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, dos quais apenas 80 trabalhavam, porque os outros 40 estavam de licença médica, mas que existia uma hierarquia enorme, ele era quase um quartel do Exército. Lá a gente tinha a primeira bailarina, o primeiro bailarino, o segundo bailarino, a segunda bailarina, depois o primeiro solista, o segundo solista, o terceiro solista, o 26º solista, o corifeu, o corpo de baile até a última fila. Era tudo metrificado. E eu sei tudo o dano hierarquizado, eu sei o dano que isso causa na arte. Nem falo o dano humano, o dano que causa na arte. Então, esteriliza a arte, né? Completamente. Então é algo que eu nunca quis nem que eles soubessem que isso existia. Inclusive eu sempre me coloquei como uma pessoa igual, eles nunca vão me dizer que eu me coloquei acima deles. Não, eu tinha uma certa autoridade no sentido de tomar as decisões e de fazer as coisas andarem, porque eu tinha mais experiência que eles. Mas como ser humano, eles nunca vão dizer que eu me coloquei de outra forma, completamente igual a eles. Viajávamos, dormíamos no mesmo lugar, partilhávamos da mesma comida, das mesmas conversas, das mesmas brincadeiras, das mesmas inseguranças, dos mesmos medos, festejávamos o sucesso da mesma maneira. Portanto, eu acho que isso é uma questão de ser um grupo. Então, mas isso foi construído. Isso levou um certo tempo para construir. No início, eu me lembro que começaram a surgir diferenças que eram diferenças comuns em qualquer grupo. São seres humanos, são pessoas diferentes. E o que torna rico um grupo é exatamente as pessoas serem diferentes. E eu um dia reuni eles, assim, estava um momento muito tenso, e eu disse: não importa que vocês se amem. O amor não é uma obrigação. O amor é uma construção. Mas é muito importante que vocês, em todos os momentos da vida de vocês, vocês digam que o respeito, ele precisa existir em todos os momentos na nossa relação. Então eu acho que aquele dia modificou completamente a nossa vida. Porque eles sempre tiveram um respeito profundo entre eles. Então assim, foi isso que construiu um grupo forte. Porque não tinha um primeiro bailarino, não tinha uma primeira bailarina. Tinha um grupo. E era esse grupo responsável pelo seu nome. Postal Radiofônico de Paracuru. Conhecida pela luz e sol, Paracuru tem cores, tons e sons mágicos quando chove, enverdecendo suas terras. Eu estava pensando aqui e aí me veio duas coisas. A primeira é que assim, nós temos falado muito desde o programa passado a questão da união, da junção de pessoas, do universo ter conspirado e de errar junto, dançando e tal. Eu lembro que o Adriano, nesses últimos anos, não presente fisicamente, mas acredito que de espírito com certeza, que foi o nosso segundo professor, nosso primeiro ensaiador. Foi a pessoa que segurou a barra quando o professor Flávio decidiu encarar
a experiência de dar aula na Escola do Teatro Bolshoi. O Adriano passou a morar em Paracuru. O Adriano era de Fortaleza, do Colégio de Dança, e era nosso professor e ensaiador. E foi ali com ele que a gente aprendeu, não é a malandragem da dança, mas a gente aprendeu essa questão do se preocupar até com errar, e se errar junto. Se errar, não é que a gente tivesse que disfarçar, mas que a gente tivesse que, dentro daquela perspectiva, fazer com que a coreografia não fosse impedida por aquele erro, que o público não percebesse, e que tudo desse certo. A gente tem uma experiência grande, que foi a gente dançando Por um Fio no Dragão do Mar, e a música parou. E a música parou em um momento que estava todo mundo parado. Então a gente tinha ali N opções: ficar parado, sair de cena, a cortina fechar, ter blackout. Não, e aí o Anderson começou a improvisar. E na improvisação foi levando outras pessoas, e quando a música voltou a gente continuou dançando. Então ali era ficou como uma coreografia. Uma parte da coreografia. E aí a gente... O público percebeu? Não percebeu. E eu fico me lembrando dos momentos com o Adriano na sala de aula, que era exatamente isso. Ao mesmo tempo que ele nos cobrava, tinha esse momento de descontração, e onde a gente meio que treinava essas coisas também. O Dri foi uma pessoa na vida da gente assim como o Flávio, que era uma pessoa muito da vida, muito que compartilhava, os meninos podem falar também, que compartilhava muito da vida dele, e que era parecido com o Flávio, era parecido com a gente. Então até em todos esses ambientes do que é uma companhia, de direção, de ensaiador, de produtor, isso a gente tem de concreto essa questão da união. E quando o professor Flávio fala a questão do respeito, foi isso que determinou, eu acho, que a gente está junto até hoje. Porque lógico que tinha momentos e eram muitos os momentos que a gente não concordava um com o outro. Eu achava que o que o Fred dizia não servia para aquele momento, e vice-versa, mas o respeito de escutar e dialogar, debater sobre as opiniões é que fez esse crescimento dentro de um todo. O segundo ponto que eu tinha pensado era, depois de assistir o programa passado, estando aqui agora gravando esse programa e escutando tudo isso da companhia, me veio uma pergunta, assim, pelo que a gente tem de experiência da dança no mundo e de que são companhias no mundo. Como é que uma companhia dessa não tem financiamento? Né? Como é que uma companhia que tem toda essa trajetória de vida, com todos esses pontos que foram ditos aqui importantes, com todo esse currículo, é uma companhia que vive ano após ano e que muitas das vezes vive do cachê de quando dança, ou quando não tem que trocar o cachê da dança pela hospedagem, pela passagem, para poder dançar. Recebe hoje isso não 8 aconteceria em nenhum país civilizado do mundo. A companhia de dança de Paracuru, em qualquer país europeu, na América, países civilizados. E mesmo as companhias brasileiras, do porte da Paracuru Companhia de Dança, recebe regularmente. Teria financiamento. Então, assim, é um grupo que nunca teve financiamento. Isso é inédito. Isso qualquer governo que tivesse o mínimo tino de saber o valor que tem a cultura e o valor que tem esse grupo, olharia isso. Eu digo isso fazendo essa divisão clara do que é Paracuru, companhia de dança, e do que é a escola de dança de Paracuru. Eu acho que o papel prestado pela Paracuru, companhia de dança, dentro de tudo que foi escutado no programa passado e nesse programa, é quase que louco a gente nos fazer essa pergunta e chegar à resposta de que não tem financiamento. E aí eu me pergunto, não querendo encontrar culpados, mas perguntando o papel de cada entidade nesse percurso. Qual é o papel do Estado? E quando eu digo Estado democrático de direito, eu digo Estado como uma esfera global, municipal, estadual e federal. Qual é o papel disso? Qual é o papel da própria companhia dentro desse mecanismo de buscar ou de não ir buscar? Eu, como estive de dentro, tão quanto bailarino, como produtor, como pessoa, esse grupo buscou,
E também, como por um certo tempo estive do outro lado da esfera da questão do Estado, né, da questão do âmbito municipal, eu acho que é necessário, está mais do que no momento de se começar essa discussão. E aí eu não sei se essa é uma discussão municipal, não sei se essa é uma discussão estadual, tão quanto o Ceará não tem uma companhia de dança de referência, mas eu acho que no mínimo uma discussão municipal se precisa ter em cima do que é isso. Não porque eu seja uma pessoa da companhia que passou pela companhia de dança dizendo isso, mas se você esqueceu o Alex como uma pessoa que passou pela companhia de dança, escutar tudo o que foi dito nesses programas e ter como uma noção do que isso é importante para o município, você se faz essa pergunta e você chega em um determinado ponto de que, e aí, como é que é isso, né? Eu acho assim, que é um momento dessas discussões serem mais abrangentes, é um momento de que o país também está passando por uma transformação. A Lei Aldir Blanc, ela foi um gatilho para que se uma outra lei que estava há anos, há mais de 10 anos circulando no Congresso, que era a lei que a gente chama Fundo a Fundo da Cultura, né, que pegaria o financiamento da cultura e transformaria ele como a educação, a saúde e a assistência social, transferindo de fundo a fundo. Por incrível que pareça, essa lei sai agora, que virou a Lei Paulo Gustavo, né? Então, a Lei Paulo Gustavo é isso, é a transferência de fundo a fundo dentro do dinheiro federal, município, estadual. E por que eu digo isso? Porque eu digo que agora a gente começar a se identificar, porque o dinheiro, quando o dinheiro chegar, começar a pensar isso não é tardio, vai dar certo, mas eu acho que tem que se pensar nesses bens, não bens simbólicos, mas nesses bens cultural que hoje resistem no Paracuru, não só da dança. Aqui é um programa que a gente está falando nisso. Existem outros, como o senhor bem coloca em outros programas e em outros momentos, mas o que a dança fez por esse município, o que esta companhia, que é foco desse programa, fez por esse município, colocando ele em um mapa cultural internacional e nacional da dança e da cultura, ela é mais do que merecedora, pelo menos do início desse diálogo. De saber onde esse diálogo vai dar, eu não sei, mas ela é merecedora desse início. Assim. Postal Radiofônico de Paracuru. Visite Paracuru e seja visitado por uma das maiores belezas das costas marinhas. E eu entendo essa preocupação sua, Alex, porque a Paracuru Companhia de Dança ela consegue reunir um elenco de criadores. Ela tem um repertório que é extremamente inédito no país. Eu acho que poucas companhias no Brasil, e eu te digo, numa mão a gente pode contar, tem essa riqueza de tantos coreógrafos bons. Isso não sou eu que estou dizendo. Nós tivemos durante a Bienal a presença de um crítico de dança, que é hoje o mais respeitado crítico de dança do Brasil, que é o Henrique Rocher. E ele foi na Rádio Mar Azul fazer uma entrevista, e lá foi perguntado o que é que tem essa companhia, o que é que tem que é tão falada lá fora. Ele diz, essa constelação de coreógrafos, essa reunião de talentos, que a gente tem isso em pouquíssimos lugares no nosso país. Talvez no Balé da Cidade de São Paulo eu tenha reunido um pouco, mas a gente tem coreógrafos festejadíssimos. A gente tem Dominique Bagué, a gente tem Tula, Catarina Legrand, a gente tem Henrique Rodovalho, Ivaldo Mendonça, a gente tem Jorge Garcia, a gente tem todos os grandes coreógrafos brasileiros e alguns grandes coreógrafos internacionais. Então, assim, é inédito num país um grupo de dança que tem eles todos reunidos. Porque você tem o Henrique Rodovalho lá,
fez um trabalho ali, outro acolá, mas ele tem na companhia dele. Você tem ali... Só nas grandes companhias, né? Nem nas grandes companhias a gente tem todos eles reunidos. Não sei, mas assim, o Rodovalho só nas grandes companhias. Isso. Talvez nós sejamos a companhia brasileira que tem mais talentos e mais coreógrafos reconhecidos reunidos no nosso repertório. Quer dizer que o repertório... Então, assim, esse repertório ele precisa ser preservado. Então, se essa companhia acaba, se acaba esse bem imaterial que foi construído aqui e que pertence ao povo de Paracuru. Agora, só explica para o público o que é um repertório dentro de uma companhia. São os balés que a gente apresenta na praça. São esses balés que a gente vem há 20 anos apresentando para vocês, ou na praça, ou lá na escola. Cada um deles foi construído, foi ensaiado, foi produzido, foi pensado a luz, foi pensado o figurino, foi pensado a direção artística, foi pensado na melhor estratégia de apresentá-los, se era num palco armado na praça, se era num público mais aproximado. Tudo isso é pensado, tudo isso é construído. Não é à toa, ele não surge assim de um estalo de dedos, né? Isso é uma construção. Então isso constitui o acervo da companhia de dança de Paracuru. E não só como repertório, mas também como material. As vivências que a gente teve e tem hoje, teria que ter muito dinheiro para um bailarino ter e vivenciar com cada pessoa dessa, com a Tula Luminais, a Tula que foi a bailarina, aluna da Pina Bausch. Então são pessoas muito reconhecidas. Quando a companhia não só se apresenta, a companhia tem o papel de ser bailarino, se apresentar, e a companhia é o que é o brilho no olhar daquele aluno que é da escola de dança. Então, quando você pensa, você não consegue separar, por isso que as pessoas não conseguem separar companhia de escola, porque o aluno, ele fica focando na companhia. Tanto que esse processo ele acontece naturalmente. Hoje eu tenho dançando do meu lado pessoas que foram meus alunos, Priscila, Romário, Isa, que agora está em cena, e os meninos que entraram agora são pessoas que aprenderam comigo, tiveram todas essas informações, essa contribuição que esses grandes coreógrafos dão a gente, é o que a gente tem de material que ninguém mais tem no Paracuru. Quem é que vai repassar isso para esses meninos? Então a gente tem que formar novos bailarinos, eles vão vivenciar tudo isso através da gente e eles vão ser o futuro do Paracuru, que vai fazer novos. O que vocês estão dizendo é que é como se, por exemplo, o grupo de teatro daqui tivesse Bertold Brecht conversando com ele, fazendo peça para ele, tivesse os grandes teatrólogos fazendo peças para ele. Eu estava dizendo para você. É como se um grupo de forró tivesse o Luiz Gonzaga fazendo música para ele, o Dominguinhos fazendo música para ele. Só para o público de Paracuru entender a dimensão, porque esses nomes que vocês citam, que é bem conhecido de vocês, porque vocês conhecem os luminares da dança, mas é equivalente a isso. É como se a orquestra sinfônica, a banda de música, estivesse pegando os grandes compositores do mundo e trazendo para ficar bem mais popular. É como se o Tite, treinador da seleção, viesse treinar a seleção de Paracuru. Ficou bem popular, pronto. É isso. Postal radiofônico de Paracuru. Entre a Praia das Bicas e a Barra do Rio Curu, há uma caminhada de 3 quilômetros sendo feita na maré vazante. Integridade e a polifonia do mar e ventos integrado à paisagem. Eu estava falando com você sobre a Naomi Brito, que foi aluna da Escola de Dança de Paracuru e hoje está na companhia da Pina Bausch, que é a maior companhia de dança contemporânea do mundo. E eu estava dizendo para você que o que ela aprendeu na escola John Niemeyer, que foram os últimos 5 anos da formação
ela ganhou uma bolsa de estudos e foi estudar lá. Eu estava dizendo para você que o que ela dança e o que ela apresenta hoje como artista naquela companhia, ela não aprendeu nessa escola, porque é uma escola direcionada ao balé clássico acadêmico, que aquilo ainda era uma memória do que ela aprendeu aqui. E é isso que a Rochelle está te dizendo. A gente tem uma formação completamente coesa, porque ela não foi assim pensada, salteada, não, vem você agora porque agora é da sua vez. Não, aquilo fazia parte de um plano de formação de bailarinos contemporâneos. Nós somos uma companhia de dança contemporânea, então a gente se preocupou com qual é a formação que uma companhia de dança contemporânea precisa ter. E a gente conseguiu trazer, através da Bienal de Dança, através de outros organismos nacionais e internacionais, Goethe Institut, nós tivemos parceria, enfim, a Aliança Francesa, nós tivemos parceria, de trazer referências do mundo, do pensamento contemporâneo, moderno, não é do pensamento moderno da história da dança. Não, está acontecendo agora. O que está acontecendo agora na Alemanha, a Tula trouxe para eles. O que está acontecendo agora no Instituto Laban de Londres, eles trouxeram, a Mirna trouxe para eles. O que estava acontecendo no Instituto Laban de Nova York, a Regina Miranda trouxe para eles. A Lia Rodrigues apresenta nos teatros de Paris, que é ovacionada e amada, trouxe para eles. Então, assim, é o que está acontecendo no mundo agora, é uma conexão atual e não assim que faz parte da história. Né? Perfeito, vocês não estão pegando acervo antigo. Essas pessoas, os grandes nomes da coreografia no mundo e no Brasil e na França, grandes nomes, estão fazendo coreografias específicas que vocês estão imprimindo no corpo de vocês, estão guardando como acervo de vocês. É como se vocês fossem uma biblioteca viva de grandes obras da dança moderna, não é isso? Sim. E não havendo uma manutenção para que isso seja, primeiro, preservado, transferido, porque a Rochelle está linda hoje, mas ela vai ficar mais linda daqui a 5 anos, daqui a mais 5 fazem 10, mas vai ter um dia que ela vai estar linda do mesmo jeito, mas não vai conseguir dançar. E ela vai ter que ter transferido isso. E para ela transferir isso, ela precisa de tempo e precisa de alguém para receber. Só que o tempo nossa geração, a gente conseguiu manter a companhia fazendo outras coisas, sobretudo às vezes dentro da escola, dando aula e de outros formatos, que a gente conseguia manter a companhia. Hoje é um mundo totalmente diferente do que era o nosso. Os bailarinos da companhia de hoje não conseguem. Eles precisam pagar a faculdade, precisam comprar suas roupas, seus celulares, seus sapatos, precisam sobreviver. E sem esse financiamento ou a manutenção disso, vai chegar um momento em que a gente não vai ter a quem passar e isso vai se perder. Não se perde nos nossos corpos, mas isso vai adormecer nos nossos corpos e vai ficar nesse ponto. Em contrapartida, se vocês tiverem esse exercício, é como vocês aprenderam a dançar. Nunca esqueceram e foram sempre evoluindo. Em contrapartida, se vocês tiverem uma estrutura que financie a continuidade da escola e da companhia de dança, vocês vão chegar na idade do vetusco Flávio Sampaio fazendo a mesma coisa que ele faz hoje. Vocês vão chegar aos 80 anos que o Flávio Sampaio tem ensinando dança, porque sabe. Então é só dizendo que é um capital muito poderoso para Paracuru de se bertiçar. Isso significa um capital de no mínimo uns 40 anos mais. Está vendo o que eu estou dizendo? 40 anos de capital que a gente vai ganhar com ele. Nós investimos 20 anos em vocês e vamos ter um retorno de 40 mais. O senhor falou... Então nós, que eu estou dizendo, a sociedade de Paracuru. Postal radiofônico de Paracuru. Pelas praias, valentes e destemidos, os jangadeiros de Paracuru se concentram em ordenar e abastecer suas naves de velas a colorir a risca do mar.
Foi dito no programa passado, foi citado Cláudio Leitão. É uma pessoa que eu tenho uma admiração enorme, poucas vezes que eu consegui conversar com ela, de uma clareza, de uma educação, de uma inteligência enorme. É uma grande pessoa da economia criativa na América Latina, né, professor Flávio, assim, que dirá quase que do mundo. E o que o senhor acaba de dizer agora, de uma projeção de 40 anos para frente, né, dessa questão, sobretudo da dança, eu me pego muito com um projeto mundial que a Unesco faz, que chama Cidades Criativas, que gira em torno da economia criativa, mas não quer dizer que é economia criativa naquele sentido figurado da palavra de novas tecnologias, e também. Mas o que é isso? Vou dar um exemplo de Santos. Santos, hoje em São Paulo, é uma cidade criativa da Unesco. E Santos fez isso e se destacou em cima do quê? De todo o trabalho cenográfico que lá existe. Então, Santos identificou um potencial que existe na cidade e trabalhou todo o seu entorno para que aquilo fosse um ponto. E aí eu fui pesquisar Santos, e é isso. Você consegue fazer filme hoje lá, desde do celular até as grandes câmeras cinematográficas, as grandes empresas. Então é isso. E Paracuru pode ser uma cidade criativa. Como que será Paracuru em 2050? Será uma cidade criativa? E não será sem que a gente possa pegar o capital que nós construímos, no caso vocês, e continuar aplicando. Agora é que nosso lucro veio. Nós nos projetamos, o mundo começa a nos conhecer, o Brasil nos conhece, quer até dançar ali só porque a gente está aqui. Então nós vamos aproveitar esse capital. O que significa esse capital? É um capital de economia criativa, que é uma economia aparentemente simbólica, mas na verdade ela gera mediação de dinheiro. 3,5% do PIB brasileiro, é muita coisa. O que ele está dizendo aqui, por exemplo, é que o que aconteceu entre a geração de vocês, que é bem ali, 20 anos atrás. Em 20 anos, o dinheiro passou a mediar, a fazer intermediação prática da vida da gente, muito mais do que há 20 anos atrás. Atrás você podia até fazer alguns escampos. Agora é tudo dinheiro. É a conta de luz, a conta de água, é o leite. Não tem mais nem o leiteiro vendendo a coisa que a gente podia depois, no final do mês, pagar. Agora é tudo na hora, o dinheiro tem que estar presente na hora. Então, por isso é que é importante pensar que, se nós estamos optando pela economia do dinheiro, com a mediação do dinheiro, vamos ter que ter ordem financeira para financiar essas atividades. E isso significa, não vamos fugir da reta, significa o município, a municipalidade, o prefeito, a Câmara de Vereadores, a sociedade organizada de Paracuru, pensar nisso. É claro que o município é pobre, tá? O Estado do Ceará tem que pensar nisso. Escolhe a companhia de dança como uma das companhias do Estado. Está produzindo, está projetando o nome do Ceará. São essas coisas que a gente está colocando aqui como uma tese, para mostrar o seguinte: a cidade que dança é um potencial de futuro. Não é o passado que a gente está falando, nós estamos falando do futuro. É o que vem adiante. Esse foi mais um programa Paracuru Cidade que Dança, e a gente agradece a tua audiência até aqui. A gente quer agradecer ao Fredson, ao Alex, ao Eduardo e à Rochelle, e ao José do Vale Pinheiro Feitosa por essa oportunidade de estarmos aqui falando sobre dança, dança no passado, dança no presente e principalmente o que é que nós precisamos olhar para o futuro. A gente te convida para no próximo sábado estar aqui novamente com outros convidados para assistir Paracuru Cidade que Dança.
Música